EBD, lição 11. Lição 11, que diz o culto da igreja cristã. Uma igreja cristã é uma igreja que Cristo habita nela. Uma igreja cristã é a igreja que Cristo resgatou no Calvário. Relembrando o ensinamento da EBD, das lições, foi em Antioquia que a primeira vez os crentes foram chamados de cristãos, né? E a interpretação é Cristo dentro de você. Já passamos pelo batismo, pela Santa Ceia, então isso agora é o culto da igreja cristã. Esse cristão que celebra Cristo e que batizou, o que ele faz? Como é o culto dele? O que ele faz dentro da igreja? Ele escreveu o textório no 1 Coríntios 14, 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A vida espiritual, ela toma um destino diferente da comum. Ela sai do pecado, ela sai do ego, da decisão pessoal e de tudo aquilo que o mundo nos forma. Ela nos gera novamente, né? Então, quando esse versículo ele pede revelação, ele pede salmo, doutrina, revelação, interpretação, tudo para edificação, é porque o cristão, ele tem, a linguagem dele é essa. Ele já tem um novo idioma. Então, tudo que ele participa no corpo de Cristo. E essa linguagem é o corpo, é a igreja de Cristo. Que quando Cristo entra dentro de um indivíduo, ele participa, primeiro ele o limita, depois ele começa a tratar ele participando de todo o Espírito, lhe dando interpretação de diálogo dentro da palavra. E a palavra começa a descrever o seu estado interno e externo da vida. E isso dá um crescimento muito maior que a vida natural. Então, os irmãos, quando se ajuntem para cultuar. Cultuar é você ter revelação de Deus. Cultuar é você ter salmos, você trazer para a sua realidade, para o momento do culto ali entre os irmãos, o que Cristo realizou e está realizando em você. E aí o texto de Efésios 5, 15 a 21, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade de Deus. E não vos embriagueis com o vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando salmodiando ao Senhor, em vossos corações, dando sempre graça a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus, sujeitando uns aos outros. O limite de um cristão é o temor. O cristão, ele é moderado e ele é temente. Quando uma pessoa tem temor a Deus e tem moderação, ela aprende, ela cresce, ela é modificada ou está sendo. Então, quando ele fala que não vos embriagueis com vinho, porque quando Paulo foi ensinar a igreja dos gentios, ela tinha muita desordem em comportamento. Eles não tinham comportamento de igreja. Eles não tinham o que o textual falou. Então, para comportar esse povo, essas pessoas, a um outro regime de existência. Às vezes você conhece um grupo de pessoas que são mal educadas, que falam o que querem,
que vive deliberadamente livres, e de repente essas pessoas, ou essa pessoa, encontra-se com Cristo Jesus. Então ele precisa mudar o linguajar. É como se ele precisa descer. Ele precisa aprender agora. Ele não pode falar qualquer coisa, ele não pode ser qualquer coisa, ele não pode ser o que quer, né? Essa liberdade de ser o que quer, libertinagem, e de fazer o que quer. Isso não entra jamais no conceito cristão e em igreja e em culto, né? As pessoas que vão para a igreja e que cultuam a Deus, que são cristãos, elas herdam outra modalidade de moderação, porque a moderação te dá a capacidade de compreender e de entender a vontade de Deus e se tornar um cristão. Então, o culto vai acontecer em você quando você estiver nesse padrão de moderação, nesse padrão de aprendizado. Porque enquanto tiver liberdade de já saber, você não vai conseguir cultuar, não vai conseguir mudar. Tem muitas pessoas dentro das igrejas cheias de si mesmas, e elas não se dão conta que elas precisam mudar e ir para a casa de Deus para cultuar, que o Espírito Santo, que mostrou o caminho da salvação, está esperando a mudança de comportamento dentro da igreja, dentro do culto, dentro da vida daquela pessoa. Então, aquilo começa dentro da pessoa, não é só na igreja. A igreja vai ter um papel mais poderoso porque lá onde estão todos, né? E alguns que estão lá dentro já estão conseguidos, já estão amadurecidos. Então essa personalidade, essa modificação vai trazer o culto para a terra, vai apresentar a Deus o culto. Enquanto o indivíduo ou a igreja, o cristão, não se liberta desse padrão de aprendizado, de mudança, ele não consegue cultuar. Então, ir para a igreja é maravilhoso, porque é a casa de Deus, e quem estiver lá dentro com o perfil de cristão vai influenciar a presença, né? Mas ele, na verdade, o comportamento, a revelação, o salmo, né, é restrito. Aquele culto é só mais um... Eu não digo que é rotina, eu digo que é uma necessidade pessoal, mas ele ainda não mudou para crescer. Então, ele tem sempre aquele mesmo padrão de culto, né? Isso era a igreja que precisava mudar. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo as cartas, ele teve como ensinar a mudar e tornar a igreja no padrão espiritual, né? No padrão espiritual. Porque às vezes converte uma pessoa supernatural e aquela pessoa não é ensinada a mergulhar, a se espiritualizar. Ela passa algum tempo e depois para. Se ela não for ensinada a adorar, a cultuar, ela não cria raízes. Quem cria raízes é o culto. Mas o culto frutífero. Culto sem fruto não segura a alma, né? Vamos interpretar assim, não segura a alma. A alma, para ser segura, ela tem que alimentar-se, ela tem que absorver, né? E começar a produzir. E o ponto 1 diz a natureza do culto, o culto como serviço a Deus. O culto é justamente esse padrão de temor, esse padrão de moderação, de aprendizado, que quem vai precisa trazer e muitas vezes precisa levar também. O culto deve ser solene. O culto solene é aquele culto que tem o respeito a esse padrão de espiritualidade, e o culto é santo, né? Então são características de uma vida espiritual de um cristão. O cristão ele precisa desse perfil
dessa mudança que a palavra faz. Só a palavra é capaz de produzir esse culto quando o indivíduo tem a decisão individual de se libertar e buscar a Deus. O ponto 2, o propósito do culto. Glorificar a Deus. O que glorifica a Deus é as almas, é a vida. Quando não se cultua, e edificar a igreja. A glória de Deus é o fruto que está em mim. Quando eu chego para cultuar, eu trago um testemunho no meu culto. O meu testemunho vai glorificar e já está glorificando a Deus eu ter chegado no culto, né? Independente que eu leve a revelação ou o salmo, o culto já está, eu já estou glorificando, porque eu sou um fruto do culto. Eu sou um fruto de Cristo, eu sou um cristão, né? E aquele culto, quando não acontece, o Espírito Santo entristece e eu não saio com nada, porque ali não tinha nada que eu pudesse encontrar para mim, né? Então é necessário buscar o culto que lhe edifique, porque edificar a igreja é justamente mostrar o fruto que cada um tem dentro de si para Deus. Muitas vezes ir para uma igreja porque é cristão não está errado. Você tem que ir porque é testemunho. Mas em lá não ter nada para você, não vai lhe fazer crescer. Não vai lhe edificar. A igreja precisa estar no nível e na dimensão do cristão. Por isso existe a Santa Ceia, existe a oração, existe a diversidade de cultos, por conta que o cristão precisa ter a base espiritual para cultuar. E aquele culto ele ter unidade, aquele culto ele ter fruto, ele ter benefício, tanto para quem está cultuando, como para quem vem para cultuar. Porque Cristo está ali. Mas o cristão em si, quando Deus tem um propósito com ele, não é só no culto. Ele já é o próprio culto. Que ele tem, muitas vezes, é justamente no culto que ele não pode falar a revelação e o salmo que está dentro dele. Mas ele em casa, ele tem. O Senhor lhe dá salmo, lhe dá revelações, lhe dá louvores e adorações. O importante é o cristão ter o culto dentro de si. A liturgia do culto, a exposição da Bíblia, é o perfil da palavra, da igreja e da doutrina. A igreja acontece dentro de um perfil, dentro de um temor, dentro de uma responsabilidade e dentro de um ministério. A diversidade de ministério vem desde o princípio, mas não vem diversidade de Senhor e de práticas. Porque a igreja que tinha nos gentios, era a mesma igreja que tinha em Jerusalém, o que dificultou e o que fez diferença foi o ensinamento, que o ensinamento dos gentios foram mais difíceis, mais intensificados por conta dos comportamentos. Então, os judeus, eles estavam mais adaptados já que Cristo tinha vindo da lei, a lei já estava ali. Estavam mais adaptados ao bom cheiro de Cristo, a uma educação, a um ouvido, a uma meditação em ler
em ouvir, né, e em praticar. E quando Paulo, todos os gentios, vai escrever as cartas às igrejas que ele fundou, porque todas as igrejas que Paulo passou, Deus honrou. Paulo, se ele pregasse em uma cidade e ninguém convertesse na cidade, Jesus considerava naquela cidade uma igreja, por causa da vida dele. Porque ele foi alguém muito importante para Deus. Então, o que estava sobre ele era uma responsabilidade muito maior. Porque além dele ter nascido de Cristo, ele era romano e ele era fariseu. Ele só era zeloso da lei. Então, aquele pastor dos gentios, ele teve digamos que uma obra mais alta em capacidade. Ele teria que ser ele, porque ele tinha uma capacidade muito grande de ensinar. E ele foi ensinar justamente a pessoas extremamente leigas, pessoas que não sabiam nada de Deus, mas que tinham nascido dele. Então, se ele passasse em uma cidade e pregasse, ali Deus considerava que passou o Espírito dele e que Jesus passou ali, pelo menos como testemunha, né? Então, quando ele fala às igrejas, ele menciona a igreja que Paulo de Tarso, o apóstolo de Jesus Cristo, pregou, ensinou, né? E ele tinha, a doutrina era comportar esse povo, ensinar ao comportamento de um temor a Deus, né? De um temor ao Espírito Santo, e colocar o testemunho de Cristo, que trouxe todo o perfil do comportamento e do temor passar para essas pessoas na unidade do Espírito que estava nele. Ele estava tão cheio do Espírito, em capacidade constante, uma capacidade de constância, não era um momento, que ele escrevia o comportamento do Espírito Santo para um culto cristão na igreja dos gentios. Então ele ensinava e ele sabia, tinha capacidade, e qualquer lugar que ele passasse, ele ia ensinar, né? É tanto que ele passou 2 anos preso, e quando Festo veio para o julgamento, que foi conversar com Paulo, Paulo estava cheio do Espírito Santo, da mesma forma que há 2 anos atrás ele tinha sido preso. Então, quando ele entra em contato com Paulo, ele considera Paulo um louco. E diz que as muitas letras o alvoroçam. Mas não foi. Foi porque a filosofia que ele tinha e que ele era ímpia não comportava o que estava em Paulo. A constância do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo de um verdadeiro cristão. Então, passar esse culto para as igrejas, né, foi algo que Deus deu capacidade ao apóstolo de fazer, e ele fez. E a liturgia do culto ele teve essa capacidade de passar a liturgia, de passar o comportamento, de fundar escolas para esse aprendizado do ensinamento. Aí vem a adoração entusiasta. Eu não estou dentro do ensinamento. O lugar da adoração no culto pentecostal. O ponto 2 diz assim: a adoração aparece em lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo à igreja de Coríntios. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego salmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo a Salmo de Davi. Não há dúvida que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito Santo que se reuniam para adorar.
A igreja primitiva, ela teve muito ensinamento. A igreja primitiva, ela foi fundada em cima da história, da experiência viva. A igreja primitiva foi a igreja dos discípulos. Os discípulos tinham acabado de despedir do mestre. Tinham acabado de vê-lo morto e ressuscitado. Cristo sobe, ascende e manda o Pentecoste, a confirmação. Os discípulos pegam o Pentecoste e o fogo, se revestem e da capacidade do Espírito que volta, ensina e ganha multidões, além dos sinais. Então, o que a igreja primitiva tinha era o conhecimento da lei para Cristo, da lei para a ressurreição. A igreja era fundada muito mais na palavra. Muito mais na palavra. Paulo ganhou e fundou a igreja pela história, pela a palavra que ele pregava. E a palavra, além de ter a unção e a confirmação do que o Espírito está reunindo ali, toda a aliança e colocando, gerando a nova aliança da igreja, além do Espírito estar trazendo o conteúdo, a narração perfeita nos discípulos e nos apóstolos, apóstolo Paulo, além do Espírito estar narrando, ele estava salvando. Por que aconteceu o batismo? Porque o Espírito estava ali em chamas e ele tinha capacidade tanto para narrar tudo que Cristo consumou e que vinha trazendo na nação de Israel, como ele estava ali para batizar com fogo, para curar e até ressuscitar, como foi no ministério de Paulo. Então, mas o que mais era prioridade era o ensinamento. Tudo que se vai ler do apóstolo Paulo, a primeira coisa que vem é o ensinamento. Tudo que se vai ler da igreja primitiva, dos discípulos, dos apóstolos, era eles ensinando. Muitos foram mortos porque estavam ensinando a verdade. Estevão foi um. Estevão narrou todas as duas alianças e selou, né, um fundamento para a igreja. E ao sair dali, ele foi apedrejado. Então, o que feria e o que destruía o maligno para a fundação da igreja era a narrativa. Que a narrativa da palavra, quem ouvia, cria e convertia ao cristianismo. Então, quem ouvia e cria, ficava cristão. E com isso, os demônios manifestavam na ignorância, né? É tanto que Estevão foi apedrejado, já foi estudado, e foi muito mais por motim que já estava preparado contra ele. E quanto mais ele ensinava, mais eles tinham ódio, quanto mais ele defendia, foi numa defesa que ele contou e narrou toda a história, quanto mais ele narrava a história de Abraão, Isaac e Jacó, que vinha das promessas, mais eles tinham ódio, porque já estavam decididos, porque eles falavam a verdade. Então, a igreja primitiva, ela foi fundada na palavra. Você não encontra Paulo orando, ou orando por imposição de mãos para batizar com o Espírito Santo. Não era necessário. Quando ele pregava, quando ele curava ou ressuscitava, o Espírito tomava o ambiente. Então, era diferente. Era um sistema diferente. Porque Cristo consumou e a história estava em mãos, né? E confirma na revelação dos fundamentos. O fundamento é a história, digamos que seja, vamos usar esse termo,
fincada, travada, cravada. Pronto, a palavra é essa. A história é cravada na terra para a salvação do pecador. E o fim da lei. A porta da graça, né? Então, toda a igreja primitiva foi fundada na palavra da verdade. Hoje, ou em algumas situações, eu já analisei isso, você chama para pregar para alguém, entra aqui e sai aqui, muitas vezes nem entra. Agora, chame para orar, para ver se ele não apresenta uma doença, ou ele não apresenta alguma coisa para ser curado. Então, o índice de necessidade para orar nos últimos tempos é muito maior do que para ouvir. E a igreja foi fundada na palavra que consumou a salvação em Cristo Jesus, né? E aí, o lugar da adoração no culto pentecostal, né? O fogo acendeu pelo cumprimento, o retorno do Espírito Santo, do Consolador. Mas a palavra da verdade, quem acendeu. Porque quando os discípulos começavam a narrar a história do princípio, quando Pedro começava a pregar, o Senhor batizava, salvava 3.000 almas e batizava todos no fogo. Então, foi assim uma confirmação, uma unção, uma aliança, um selo. E isso é o culto cristão até hoje. O culto da igreja cristã. Essa igreja, ela tem só um Senhor, ela tem só um perfil e ela tem só um resultado de manifestação. Porque é a igreja de Jesus Cristo. Ela vai ascender com Cristo no arrebatamento. Todos que estão vivos ou que já partiram estão aguardando. Se os que já partiram não estiverem ressuscitados, e se tiverem, já estão também aguardando. E ela né, ela tem só um destino e uma palavra e uma promessa e um fundamento, que é Cristo Jesus. Essa é a EBD de 17 de março de 2024.